Olá, vamos dar continuidade aqui com o bloco 3, nesse bate-papo super bacana com a Mariana, que é ginecologista. No bloco anterior falamos sobre suplementação, estilo de vida, e agora nós vamos entrar um pouquinho no ciclo menstrual e na fertilidade. Como avaliar isso nessa mulher que está se preparando para engravidar. Mari, e sobre o uso, do anticoncepcional por longa data, tem aquelas mulheres que chegam no consultório que usam anticoncepcional desde a adolescência por conta de um possível, diagnóstico de SOP, e aí ela só deixa para suspender o anticoncepcional ali perto de engravidar. Esse uso tem relação com a fertilidade? Angélica, não tem grandes estudos mostrando que o anticoncepcional atrapalha o retorno à fertilidade. Porém, na prática do consultório, a gente vê que, de certa forma, ele atrapalha. Por quê? Porque essa mulher passa anos utilizando o anticoncepcional e ela tem aquele sangramentozinho ali de privação e acha que está menstruando. Sim. Então, a gente pergunta, como é que é o seu ciclo menstrual? Aí ela diz, é regular, menstruo todo mês, Porque ela acredita que aquilo ali é a menstruação, E quando na verdade não é. Então ela não conhece quando é o seu período ovulatório, ela não sabe quando está ovulando, ela não sabe como é que é o fluxo dela, se é intenso, se é moderado, se tem coágulo, se não tem. Então, de certa maneira, para este conhecimento do corpo, o anticoncepcional acaba atrapalhando. E aí, por isso que é importante, a gente suspender esse anticoncepcional com um certo tempo, ali antes de engravidar, para esse autoconhecimento. Isso. Então, o ciclo, ele pode demorar um certo tempo, para se organizar, posso dizer assim. E para você se entender. Isso mesmo. E também para a gente encontrar um padrão, Sim. Porque ciclo já está dizendo, é cíclico. Isso. Então, para a gente observar um padrão, a gente precisa, assim, de tempo, pelo menos ali uns 3 ciclos, Você define um padrão. E aí o que a gente vê são algumas mulheres deixando para suspender com a idade mais avançada. Já querem engravidar mês que vem. No mês que vem. Pode ser que aconteça? Pode. Sim, mas pode ser que demore um pouquinho. E aí só quando a gente suspende, esse anticoncepcional é que a gente pode tentar identificar alguns sinais, que possam ser atribuídos a um ciclo anovulatório ou então a algo que esteja relacionado à infertilidade, não é isso? O anticoncepcional ele acaba mascarando muitos sinais e sintomas, Sim. Então, um sintoma que é muito mascarado é a cólica, pelo uso do anticoncepcional. Sim. E aí, de repente, quando essa mulher suspende, ela começa a ter muita cólica, uma cólica muito intensa, e aí ela começa a demorar a engravidar, e aí a gente já, poxa, será que não é endometriose, que foi tratada ali a vida inteira, mascarada a vida inteira pelo uso do anticoncepcional, ou ela suspende e a menstruação não vem, aí faz o teste. Não tá grávida. E aí vai pra SOP, Sim. Tem ciclos aí, passa 40, 45 dias. E aí que ela começa a detectar realmente as alterações do ciclo. Por isso que é super importante ela conhecer, de fato, como é que é o ciclo dela sem uso de nenhum hormônio, E isso eu tô falando de qualquer método hormonal. A gente falou do anticoncepcional, mas o DIU, o anel, o adesivo, qualquer método hormonal. Você não tem menstruação, você pode até sangrar todo mês, mas você não está tendo menstruação. Você está tendo escapes, Você está tendo um outro tipo de sangramento que não a menstruação. E como você falou de métodos hormonais, fala um pouquinho então essa diferença para os não hormonais, no caso o DIU de cobre, cobre e prata, a mulher consegue ter essa percepção do ciclo. Acho importante a gente tentar diferenciar aqui para elas. O uso dos DIUs não hormonais, eles não vão interferir na sua ovulação. Então, você vai ovular naturalmente, O que pode acontecer é você ter aumento do fluxo, com o uso desses DIUs não hormonais, sentir mais conforto. E quando você tira o DIU, você vê que seu fluxo mesmo sem o DIU é menor. Mas ovular todos os meses, você tem como identificar essa ovulação sim todos os meses. Legal. E aí falando sobre a ovulação,
Vamos falar então sobre ciclo, né, menstrual e como é que a mulher consegue identificar essas fases do ciclo e dar a dica, né, de ouro, né, qual é o período de maior probabilidade para engravidar, de acordo com a fase do ciclo. Essa é a pergunta que toda mulher que quer tentar engravidar, ela quer descobrir qual é o dia da sua ovulação, né? E assim, de livro, o que a gente vê? É aquele mucozinho, clara de ovo. Mas, na prática, nem toda mulher, quando está ovulando, vai ter esse mucozinho clara de ovo, né? Algumas mulheres têm um mucozinho mais aquoso, outras realmente aquele muco mais clara de ovo, mais fluido. Muda de mulher para mulher, né? Mas, assim, aí a gente vai tentar fazer uma continha simples ali para personalizar um pouquinho o ciclo de cada mulher. Então, vamos supor que a mulher tem um ciclo ali em torno de 28 dias, né? Da data da menstruação até a próxima menstruação, né? Então, a ovulação, ela vai acontecer em torno de, tá, gente? 14 dias antes dessa segunda menstruação, tá? Então, porque assim, essa fase lútea, ela é a fase fixa da mulher, né? De uma mulher saudável, ela tem uma fase lútea ali em torno de 14 dias. Então, você precisa ter pelo menos 2 ciclos, né? Para identificar o primeiro dia de uma para o primeiro dia da menstruação da outra e contar 14 dias para trás. Ali é o dia da sua provável ovulação. Só que, gente, tem um detalhe, é um período fértil, né? Então, a gente tem que contar uns diazinhos ali mais pra frente e mais pra trás, pra poder aumentar as suas chances de engravidar. Então, você vai ter um período fértil. O dia fértil é mais difícil da gente... Tem mulher que consegue realmente, acerta isso, né? Até tem métodos, né, de estudo, de temperatura, de muco billings, né? E tem aquele... O teste de ovulação, que eu amo, amo de coração. Eu indico muito para as minhas pacientes. Fala então um pouquinho como usar o teste de ovulação, né? Porque eu acho que algumas mulheres podem até usar esse artifício e não usar da maneira correta, né? Falando assim dos testes de ovulação, né? A gente tem os testes de farmácia, a gente pode fazer o controle de ovulação em consultório, por ultrassom, mas a gente pode fazer o de farmácia, que eu acho até bem confiável, tá? Ele não detecta o dia exatamente da ovulação, ele detecta o pico de LH. Então, nos próximos dias você vai estar ovulando. Acho que até é importante a gente explicar assim, porque não é um reloginho super preciso, mas nos próximos dias você estará ovulando. E ali você deve intensificar as relações quando ele der positivo, que é o teste que a gente está falando, né? Esse teste de ovulação é o teste da carinha, de uma marca bem famosa. Sem conflitos de interesse. Sem conflitos de interesse, começa com um clear. E aí você vê uma carinha sorrindo, você sabe que nos próximos dias você vai ter o pico de LH, a gente precisa desse pico para ocorrer a ovulação. Então você vai intensificar as relações nesse período. E é até legal essa questão do teste de ovulação, porque para aquela mulher que não conhece o corpo, por exemplo, as mudanças corporais que acontecem nesse período, como temperatura, muco e tal, ela usar, né, o teste de ovulação para entender, né, parear o que está acontecendo, né, e digamos assim, parear com os sintomas, para ela conhecer melhor o seu ciclo. A gente pode usar também, né, essa estratégia como favorável ao autoconhecimento corporal, né? Total, eu adoro perguntar assim, o que é que você sente perto de menstruar? Sim. Sente dor nas pernas, sente dor de cabeça, porque ela vai começar a entender, esse período aqui eu tô assim, né, sente muita vontade de comer doce, e quando você tá ovulando, você percebe que tem mais libido, tá mais disposta, como é que é no treino, e aí assim, a gente vai vendo que realmente é muito bonito, né, se você parar pra observar a fisiologia funcionando, e o que funciona pra você, o que é de sintoma pra você não é de sintoma pra mim. Muda, né? Muda muito. E eu acho que as mulheres, elas às vezes não têm esse autoconhecimento, né? Às vezes a gente se percebe pouco, né? Ainda mais assim no mundo que a gente vive hoje com múltiplas funções, né? Parar para pensar em temperatura, em muco, né? É difícil atualmente, né? Antigamente, né? Não tinha muita...
verdade. Acho que as mulheres usavam mais, né, tinham mais essa sensibilidade, né, mas bem bacana. Então é isso, é muito importante, assim, cada uma vai ter seu ciclo, né, existe um intervalo aí que é normal para ciclos, né, menstruais, e o importante é que você tenha essa orientação do profissional, né, e junto com a sua percepção, você conheça ali as fases do seu ciclo, porque ele vai ser muito importante nesse período, né, de planejar, digamos assim, tentar, né, de conseguir. De conseguir, né, inclusive, né, falando sobre isso, né, Mari, tem critérios, né, pra gente, digamos assim, de infertilidade, sim, né, quando né, que uma mulher, ela deve, né, começar a se preocupar em avaliar a sua fertilidade depois de algum tempo tentando, se ela está tentando da forma certa mesmo, porque às vezes, tô liberada, não tô engravidando, mas não tô fazendo o dever de casa, né? Então, fala um pouquinho sobre isso. O ser tentante é uma coisa que não é só você querer, o casal quer, mas tá praticando, tá fazendo, né, o que tem que ser feito, e pelo menos 2 a 3 relações sexuais semanais, né, é importante. Então, o marido vive viajando, é mais difícil, assim, tem casos que são realmente mais particulares, que nem seriam infertilidade, de fato, se o marido morasse aqui, mas a gente tem que individualizar muito, né, mulheres abaixo de 35 anos, elas podem aguardar até 1 ano de tentativas, né? Mulheres acima de 35 anos, essa investigação a gente orienta que inicie com 6 meses de tentativa, né? Mas você pode até, tenho menos de 35, mas tenho muita cólica. Sim, né? Tem alguns sinais de alarme, né? Exatamente. Ou tenho menos de 35, mas eu passo 2 meses sem menstruar, e depois a minha menstruação vem, e é muito sangue. Enfim, qualquer irregularidade no ciclo leva, no mínimo, que você vai ganhar uma consulta ginecológica. Sim, e talvez uma endocrinológica também. Exatamente. Então, pra gente separar, né, eu acho que uma das as principais causas, né, de infertilidade atualmente é a SOP, né, e a endometriose, tá? Vamos separar aqui. E a idade avançada. Idade avançada, né, porque a idade influencia, na frente, né? de tudo, a idade, Isso. Né? E aí, fala pra gente, então, essa idade, pra gente entrar depois na SOP e na endometriose. Olha, depois dos 35, começa a diminuir progressivamente, né? 38, depois dos 40, é bem complicado. Mas não é impossível, tá? Só não consegue quem não tenta, né? Mas a gente precisa ter artifícios, a gente precisa estar realmente bem acompanhada, a gente precisa fazer por onde, né? Sim. Então, o objetivo aqui não é alarmar, não é amedrontar, na verdade é informar e trazer essa esperança, trazer esse otimismo, né, de que tenha bons profissionais que te acompanhem e vocês vão conseguir. Isso mesmo. Então, dando continuidade a essa questão da infertilidade, né, falamos da idade, e aí entra as causas importantes, né, de infertilidade na mulher. E aí a gente vê ali no consultório algumas causas que são mais prevalentes, né, eu diria que a SOP, né, e a endometriose, né, então, falando um pouquinho da SOP, quando é que você, mulher, né, deve se atentar a possíveis sinais e sintomas, né, de SOP? Às vezes são sinais que começam ali já mais cedo, né, numa idade já mais jovem, e um dos principais sintomas, porque é uma síndrome, né, leva em consideração a questão da irregularidade menstrual. A gente comentou agora há pouco tempo a questão dos ciclos, né, serem irregulares, que eles podem variar ali de 21 a 35 dias. Então, nessa mulher que tem SOP, ela não tem uma regularidade. O ciclo é bem irregular. Pode passar meses, né, sem ter uma menstruação. Então, esse é um sinal, assim, bem fácil, né, de identificar a mulher que não tem esse padrão cíclico, né? Então, chama atenção para uma possível investigação, né, de SOP. Além disso, né, anda muito juntinho ali a questão metabólica, que é muito importante aqui no consultório. Então, faz parte da síndrome
dos ovários micropolicísticos, a questão da síndrome metabólica. Então, aquela mulher que tem, né, um sobrepeso ou uma obesidade, que tem uma circunferência abdominal aumentada, que tem alteração, às vezes, do perfil lipídico, né, são aqueles critérios ali, né, de síndrome metabólica. Tem uma resistência insulínica ou já tem um pré-diabetes, né, são sinais também que falam a favor de SOP. Outra coisa, né, que também faz parte da síndrome é a questão da acne, do excesso de oleosidade, do excesso de pelos. Então, todos esses, né, são sinais e sintomas que a gente pode encontrar na síndrome. Vale ressaltar, né, que muda de mulher para mulher. Então, tem mulher com SOP que vai ter só a síndrome metabólica. Sim. Tem mulher com SOP que vai ter só a irregularidade menstrual. Ou só hirsutismo, acne. E a gente pode ter também a combinação, né, de tudo isso. Então, assim, na vigência, né, desses sinais, desses sintomas, é muito importante, né, procurar um endocrinologista, uma ginecologista para fazer essa investigação. A gineco tria e muitas vezes passa a bola para endócrino. Até porque, né, a síndrome metabólica está muito presente. Sim. Então, é uma abordagem que deve ser, assim, bem ampla, né? Sim. Então, o tratamento não é só anticoncepção, não é só hormonal. Na verdade, né, às vezes a gente utiliza realmente só quando existem critérios, né, que precisem, assim, regular a parte hormonal. Mas, lembrando que o ajuste da parte metabólica muitas vezes já leva a uma regularidade de ciclo, né, sem a gente precisar de outras intervenções. Então, a qualquer um desses sinais, procure uma avaliação, porque isso pode estar relacionado à infertilidade, já que na SOP a gente tem ciclos, né, anovulatórios. Então a mulher ela não ovula. Se ela não ovula, não engravida, né? Então é um diagnóstico importante que é muito comum. E aí falando um pouquinho sobre endometriose, né? Que aí já é mais a sua área. Quais são, né, esses sinais e sintomas ali para ficar atento a um possível diagnóstico de endometriose? A gente está vendo assim um boom, né, de endometrioses, diagnósticos, então acho que é importante também a gente trazer essa informação. O que chama, mas até uma doença muito traiçoeira, porque o que a gente escuta mais, chama mais atenção é a dor. Né? Então, a cólica, dor no período menstrual, a dor de cólica, a dor pélvica, ela pode ter dor ao urinar, dor ao defecar, dor para ter relação, mas ela pode não dar sintoma, né? Nossa, E aí você só vai descobrir que tem quando de fato for investigar, for mapear, né, for fazer essa investigação. Mas, basicamente, assim, o principal sintoma é a dor. E aí, para essas duas condições, independente do tratamento, o tratamento básico é o quê? Mudança do estilo de vida. Mudança do estilo de vida, né? Então, a mudança do estilo de vida, ela pode sim modificar o curso dessas doenças, né? Então, ela anda, digamos assim, em paralelo, né, a tratamento clínico, né? Caiu por terra, no caso das duas doenças, essa coisa só do anticoncepcional para tratar. Isso, né? Só da medicação. Só. E aí, para a gente ampliar um pouquinho, né, algumas causas de infertilidade, eu acho que vale a pena a gente falar sobre as alterações hormonais, né, do ponto de vista mais endocrinológico, né, que podem também estarem associados à questão da fertilidade. E aí o que a gente encontra, né, de forma muito comum são diagnósticos de hipotireoidismo, né, de Hashimoto, que é uma doença autoimune e que está assim relacionada, né, com a fertilidade, porque interfere na ovulação, né, então é algo que precisa ser avaliado nessa mulher, tanto o hipotireoidismo como também o hipertireoidismo. Então os dois extremos ali das doenças, né, tireoidianas, elas estão relacionadas com fertilidade e a gente deve avaliar nessa pré-gestação e também conduzir,
né, da melhor forma. Uma outra alteração, né, que a gente encontra tanto no seu consultório como no meu, é a hiperprolactinemia, né, é a elevação da prolactina. A prolactina é aquele hormôniozinho que a gente produz, né, durante a amamentação. E aí, por isso que durante a amamentação, né, a mulher não tem ovulação, acaba não tendo ciclos menstruais, né? Então, esse hormônio, ele faz com que a mulher não tenha, né, ciclos, né, que não ovule. Então, quando ele está alterado por alguma outra causa, que aí é mais específico, né, pode sim atrapalhar a fertilidade. E aí, lembrando que, se a gente identifica essas causas, a gente consegue conduzi-las, né, de forma precoce ali antes de liberar para engravidar, e a gente consegue ter sucesso. É lindo, né? A gente vê o eixo voltando, né? A funcionar, né, e a gente consegue ter sucesso, né, na gestação. Então acho que é isso, né, sobre ciclo menstrual e fertilidade. A gente conseguiu aqui, né, passear entre algumas causas, como entender o que é normal, o que é anormal, né? E a ideia é informar, levar informação de qualidade para não assustar, isso, né, Mari? Mas para incentivar, né? Porque na verdade a gente é super a favor. Somos super a favor, né? Vamos poupar o mundo. E aí para facilitar também esse percurso, né, essa caminhada para o tão sonhado positivo, né? Então, para a gente encerrar aqui com chave de ouro, eu queria que você, né, fizesse uma mensagem final. O que você aconselha? Qual é o seu lema, né, para essas mulheres que estão nessa fase, né, de tentantes, ou primeira, ou segunda, bom, enfim, né? Encerra pra gente aí. Eu quero agradecer o convite, né? Primeiro por ter me deixado fazer parte naquele tempo, né? Quando você ainda era uma futura terceira mamãe, né? Você me permitiu viver isso. Eu acho isso muito maravilhoso. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer enquanto médica, é estar com a mulher nessa fase da vida, né? Então é maravilhoso, é muito satisfatório ver uma mulher grávida, uma mulher se tornando mãe, né? E você ir pela terceira vez. E a mensagem é assim, tentar, né? Com esperança e fazendo o seu melhor. É muito triste quando eu pego no consultório uma mulher que teve uma perda e ela tem aquela sensação de que poderia ter feito melhor, né? Então o que a gente quer é a mãe bem, o bebê bem, todos em casa felizes, família feliz, né? Tudo que tá no nosso controle, né? Tem a parte celestial que aí foge totalmente ao nosso controle, mas o que a gente pode fazer é muito bom que a gente faça, né? Que a gente tenha essa paz, né, de fazer, ter a certeza que está fazendo o melhor para os nossos filhos, para a nossa próxima geração. Com certeza. Mari, agradeço muito, né, por você ter topado esse bate-papo. Acho que foi maravilhoso. Eu acho que era bem isso que eu gostaria de entregar para vocês, né, e você é muito querida e eu acho que você acrescentou muito aqui. Obrigada por vocês que estão aí nos assistindo. A gente pela paciência. A gente faz isso com muito carinho e a ideia realmente é tornar esse momento aqui que eu estou vivendo informativo também e levar essa ajuda, né, para outras mulheres que estão nessa jornada.